Olá! Estamos aqui novamente para dar continuidade ao Minuto Alzheimer. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Sueli Moseica, sou médica psiquiatra e nesse projeto do Alzheimer Cuidar e Se Cuidar, meu objetivo principal é o cuidador e falar também sobre a doença de Alzheimer. Hoje o tema é memória. Porque quando se fala em Alzheimer, a primeira pergunta que se vem em mente é: toda perda de memória é doença de Alzheimer? Não, pode ficar tranquilo. Nem toda perda de memória é doença de Alzheimer. Tem assim uma piadinha que diz assim: se você esquece onde coloca a chave do carro, tudo bem. Às vezes a gente está preocupado com alguma coisa, né, na correria, coloca em algum lugar e não lembra. Agora, se você de repente vê a chave do carro na tua mão e pergunta: para que serve isso? Aí sim a gente tem que ter muito cuidado. Aí a gente vai pensar na possibilidade de ser um Alzheimer. E tem um mito que diz assim, né? É normal todo idoso ter perda de memória. Não, não é normal. Pode ser comum. Porque na medida que nós envelhecemos, todo o nosso sistema orgânico, ele vai ficando mais lento. E até mesmo a nossa memória. Então, não é que seja exatamente uma perda de memória no idoso. É uma lentificação. Então, demora mais para lembrar, fazer conexões, o raciocínio. Mas, assim, não é normal ter perda de memória com a idade. Haja visto a poetisa Cora Coralina, que faleceu aos 95 anos. Eu tive a oportunidade de uma vez assistir uma entrevista com ela, e uma pessoa extremamente lúcida. Ela já estava perto dos 95, foi um pouquinho antes dela falecer, e ela estava totalmente lúcida. Oscar Niemeyer, 105 anos, faleceu aos 105 anos, lúcido. Então, não é normal. Se começar a ter perda de memória, precisamos investigar a causa. Como eu disse, nem toda perda de memória é Alzheimer, mas precisamos investigar a causa. O que pode ser? Pode ser uma depressão, que a pessoa, quando ela fica deprimida, ela fica embotada, voltada para dentro, ela não interage com o ambiente, então a memória dela fica realmente mais lenta. O estresse, né? A própria agitação de estresse, o excesso de preocupação, também leva à perda de memória. Uma coisa que hoje em dia, na verdade, duas coisas que hoje em dia é quase que uma epidemia, é o hipotiroidismo e a deficiência da vitamina D. São duas alterações hormonais, porque a vitamina D, embora ela seja chamada de vitamina, na verdade ela é um hormônio. Então, são duas alterações hormonais independentes e que podem causar, sim, perda de memória. A pessoa fica muito mais lenta, fica mais depressiva. Então, isso a gente tem que ficar atento. Deficiência de vitamina B12 também, percebem? São carências alimentares, são problemas hormonais, né? Anemia. Tudo isso pode provocar déficit de memória, tá? Uma outra coisa que é muito comum e as pessoas fazem uso, e às vezes até abusivo, é de tranquilizante. É o que a gente chama de benzodiazepínicos, tipo diazepam, clonazepam, famoso Rivotril, né, que as pessoas
tomam como se fosse refresco, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, gente. Não que eles vão provocar o Alzheimer, mas eles vão dar sintomas muito parecidos com a doença de Alzheimer, e muitas vezes, quando se vai no médico, o médico não está muito bem avisado dessas coisas, né, principalmente do uso excessivo de benzodiazepínico ou de alguma outra coisa, e pode passar desapercebido e começar a ser tratado como doença de Alzheimer, quando na verdade são outras patologias que devem ser verificadas, certo? Então temos que buscar todas essas causas, né? E relembrando, um dos primeiros sintomas do Alzheimer é a perda de memória. Lembrando de novo, nem toda a perda de memória, nem todo esquecimento é Alzheimer, mas um dos primeiros sintomas do Alzheimer é a perda de memória, né? Então, toda falta de memória necessita de uma investigação. É importante se buscar a ajuda de um profissional para se fazer um diagnóstico mais preciso, né? Alzheimer tem um tipo de tratamento, deficiência de vitaminas tem outro tratamento, problemas hormonais é um outro tratamento. Então, cada problema, cada deficiência é um tratamento específico. Então, começou a ter perda de memória, busque ajuda, busque informação, ok? E aí, gostou da novidade do projeto Alzheimer? O Minuto Alzheimer? Então, se você gostou, convido você a se inscrever no canal, compartilhar, curtir e convidar pessoas que você sabe que pode se beneficiar deste assunto. Então, estamos aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!